Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com o Vatican Media na oração mariana do Regina Coeli neste dia 1º de maio, terceiro domingo de Páscoa. Com vocês nesta transmissão, Bianca Fracalvieri. Uma saudação a todas as emissoras de rádio e televisão conectadas conosco e a todos os nossos internautas que nos acompanham nas redes sociais. Sejam bem-vindos. Neste 1º de maio, dia de São José Operário, uma saudação especial a todos os trabalhadores. Hoje, Roma se apresenta nublada, tivemos pancadas de chuva e a temperatura neste momento está em torno dos 16 graus. As imagens do Vatican Media nos mostram a praça repleta de fiéis que aguardam o Papa Francisco para, com ele, rezar a oração mariana do Regina Coeli. O Papa, que manteve os seus compromissos esta semana, não obstante a dor no joelho. Aliás, como ele mesmo disse ontem a peregrinos da Eslováquia, ele tem que obedecer aos médicos e evitar caminhar. E, de fato, na maior parte de seus compromissos, o Papa permanece sentado e são as pessoas que vão até ele para saudá-lo. Este dia 1º de maio marca também para os italianos uma nova fase em meio à pandemia da Covid-19, com o fim da obrigatoriedade da máscara em alguns lugares fechados, como bares, restaurantes e também no ambiente de trabalho é facultativa, recomendado, claro, e também do chamado Green Pass, ou comprovante de vacinação. E teremos então a partir de amanhã a retomada das visitas ad limina dos bispos do Brasil aqui ao Vaticano durante toda a semana. Os bispos do Rio Grande do Sul estarão aqui para uma série de reuniões, encontros, também missas, inclusive com o Papa Francisco. Eles se reúnem com o Pontífice na próxima quinta-feira, no dia 5, e nós aqui do Vatican News vamos trazer todas as informações. Mais alguns instantes e aguardamos então a presença do Papa Francisco para rezar com ele a oração mariana do Regina Coeli, neste terceiro domingo de Páscoa. Vamos então aguardar o Papa Francisco, que, como disse anteriormente, não obstante os problemas no joelho, manteve sempre os seus compromissos. Nesta semana ele tirou só um dia para descansar, mas, se não, sempre manteve os encontros com diversos grupos, inclusive, como foi no caso de ontem, também na sexta-feira, quando recebeu a Comissão para a Tutela dos Menores, onde ali mais uma vez reiterou que é inaceitável os abusos contra menores. E reiterou então a política de tolerância zero na Igreja a respeito deste assunto. Vamos então aguardar o Papa Francisco. Daqui a pouco as cortinas vão se abrir, como de fato acontece neste momento. As cortinas se abrem e o Papa Francisco então já aparece e é saudado calorosamente pela multidão na Praça São Pedro. Vamos então nos preparar para ouvir a sua alocução. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. O Evangelho da liturgia de hoje narra a terceira aparição de Jesus ressuscitado aos apóstolos. É um encontro que acontece no Lago da Galileia e envolve, sobretudo, Simão Pedro. Tudo começa com ele que diz aos outros apóstolos: "Eu vou pescar." Nada de estranho. Ele era um pescador, mas tinha abandonado o ofício desde que, justamente nas margens daquele lago, tinha abandonado as redes para seguir Jesus. E agora, enquanto o ressuscitado não volta, Pedro
talvez um pouco desencantado, propõe aos outros de retomarem a vida de antes. E os outros aceitam. Também vamos contigo. Mas, diz o Evangelho, não pescaram nada naquela noite. Pode acontecer também conosco, por cansaço, desilusão, talvez preguiça, de nos esquecer do Senhor e ignorar as grandes escolhas que fizemos para nos contentar com outra coisa. Por exemplo, não se dedica tempo para conversar em família, preferindo passatempos pessoais. Se esquece a oração, deixando-se levar pelas próprias necessidades. Se deixa de lado a caridade, com a desculpa das urgências cotidianas. Mas fazendo assim, ficamos desiludidos. É a desilusão que tinha Pedro, com as redes vazias, como Pedro. É um caminho que o leva para trás e não satisfaz. E Jesus, o que faz com Pedro? Volta novamente às margens do lago onde havia escolhido Pedro. Pedro, André, Tiago e João, ele tinha os escolhidos ali. Não os repreende. Jesus não repreende, mas toca o coração sempre. Não repreende, mas chama os discípulos com ternura. Moços. E depois os convida, como já havia feito, a lançar as redes com coragem. E novamente as redes ficam extremamente cheias. Irmãos e irmãs, quando nossas redes estão vazias na vida, não é o momento de comiseração, de ócio, de voltar a velhos passatempos, não. É o momento de recomeçar com Jesus. É o momento de encontrar a coragem de reiniciar. É o momento de retomar o largo com Ele. 3 verbos. Recomeçar, reencontrar e retomar. Sempre. Diante de uma desilusão, de uma vida que perdeu um pouco o sentido, ou eu sinto que fui para trás, recomeçar com Jesus, reiniciar, retomar. Ele está esperando você. Ele pensa somente em você, em mim, em cada um de nós. Pedro precisava daquele chacoalhão. Quando ouve João gritar, "É o Senhor", ele logo se joga na água e nada em direção a Jesus. É um gesto de amor, porque o amor vai além do útil, do conveniente e da obrigação. O amor gera surpresa, inspira ímpetos criativos, gratuitos. Assim, enquanto João, mais jovem, reconhece o Senhor, é Pedro, mais idoso, a lançar-se em sua direção. Naquele atirar-se está todo o entusiasmo recuperado de Simão Pedro. Queridos irmãos e irmãs, hoje Cristo ressuscitado nos convida a um novo entusiasmo, a todos, a cada um de nós, a lançar-nos no bem sem medo de perder algo, sem calcular muito, sem esperar que os outros comecem. Por quê? Não esperar os outros, porque para ir ao encontro de Jesus é preciso se decidir. É preciso se decidir com coragem, retomar e retomar com um risco, arriscar. Perguntemo-nos, sou capaz de gestos de generosidade ou impeço os ímpetos do coração e me fecho no hábito ou no medo? Lançar-se, atirar-se. Esta é a palavra de hoje de Jesus. Depois, no final deste episódio, Jesus dirige a Pedro por 3 vezes a pergunta: "Tu me amas?" O ressuscitado também pergunta a nós: "Tu me amas?" Porque na Páscoa, Jesus quer que também o nosso coração ressuscite, porque a fé não é questão de saber, mas de amor.
Tu me amas? Pergunta Jesus a você, a mim, a nós, que temos as redes vazias e tenho muitas vezes medo de recomeçar. A você, a mim, a todos nós que não têm a coragem de se lançar e perdemos talvez o entusiasmo. Tu me amas? Pergunta Jesus. Desde então, Pedro parou de pescar para sempre e se dedicou a serviço de Deus e dos irmãos, até ao ponto de dar a vida aqui, onde nos encontramos agora. E nós queremos amar Jesus? Que Nossa Senhora, que prontamente disse sim ao Senhor, nos ajude a reencontrar a coragem do bem. Quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sic dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini Jesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Rezamos com o Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle. Vamos ouvir a sua saudação. Queridos irmãos e irmãs, ontem, em Milão, foram beatificados Padre Mário Ciceri e Armida Barelli. O primeiro era um pároco que se dedicou a visitar os doentes, confessar com as crianças no oratório. Um exemplo luminoso de pastor. Armida Barelli foi fundadora e animadora da Juventude Feminina da Ação Católica. Visitou toda a Itália para chamar as meninas e as jovens ao empenho eclesial e civil. Colaborou com o Padre Gemelli para dar vida a um instituto secular feminino e à Universidade Católica do Sagrado Coração, que justamente hoje celebra o seu dia anual em sua homenagem e a intitulou Com o Coração de Mulher. Um aplauso aos novos beatos. Hoje tem início um mês dedicado à Mãe de Deus. Gostaria de convidar todos os fiéis e comunidades a rezar todos os dias de maio o Terço pela Paz. O pensamento vai imediatamente à cidade ucraniana de Mariupol, cidade de Maria, barbaramente bombardeada e destruída. Também agora, também daqui, renova um pedido de que sejam criados corredores humanitários seguros para as pessoas presas na cidade. Sofro e choro pensando nos sofrimentos da população ucraniana, em especial dos mais frágeis, idosos e crianças. Chegam notícias horríveis de crianças expulsas e deportadas. Enquanto se assiste a um macabro regresso de humanidade, peço a tantas pessoas angustiadas se está realmente buscando a paz, se haja a vontade de evitar uma contínua escalada da violência, se está sendo feito todo o possível para que se calem as armas.
peço, não vamos nos render à lógica da violência, à espiral perversa, mas se intraprenda o caminho do diálogo e da paz. Rezemos. E hoje é a festa do trabalhador. Que se renove o empenho, o compromisso, para que em todos os lugares e para todos o trabalho seja digno. E que do mundo do trabalho se tenha a vontade de fazer crescer uma economia de paz. Eu gostaria de recordar os operários mortos no trabalho, uma tragédia muito difundida, talvez demasiado difundida. Depois de amanhã, no dia 3 de maio, é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, patrocinada pela Unesco. Homenageio os jornalistas que pagam com a própria vida para respeitar este direito. No ano passado, no mundo, 47 jornalistas foram mortos e mais de 350 presos. Um obrigado especial a todos aqueles que nos informam com coragem sobre as chagas da humanidade. Saúdo todos vocês, romanos e peregrinos da Itália e de tantos países. De modo especial, saúdo os fiéis que vieram da Espanha, de Portugal e dos Estados Unidos. Assim como a paróquia maronita de Nazaré e de Santa Rita de Varsóvia. Saúdo o coro juvenil de Conserve e os estudantes de Bassalutia. E um pensamento especial à Associação Meter, que há muitos anos luta contra a violência e os abusos contra as crianças, sempre do lado dos menores. E saúdo os jovens da Imaculada. Bom domingo a todos e, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até logo. E com essas palavras tradicionais, bom domingo e bom almoço, o Papa se despede então dos milhares de fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, de onde mais uma vez lançou o seu apelo pelo fim da guerra na Ucrânia, perguntando se realmente está sendo feito de tudo para que prevaleça a paz e o diálogo. Este, portanto, então foi o Ângelus, ou melhor, o Regina Celli deste domingo, terceiro domingo de Páscoa. Fica aqui o nosso agradecimento pela participação de vocês. E para mais informações, não se esqueçam, acessem o nosso site vaticanews.va/pt. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.